Porque o favoritismo é do Real e Obviamente, bem né? alto, né? Bem É. alto demais. Isso aí. Bom, agora vamos para a Copa do Mundo de Clubes, né? Temos o último dia da fase de grupos. Sim. Né, dos últimos dois grupos, né? Que é o G e o H, é isso? GH. Isso, G e H vão definir aí seus... Tem grupo que já está classificado, né? O que é o do City e da Juventus, Sim. mas do Real Madrid ainda tem disputa, viu? O Real Madrid, inclusive, ainda segue ameaçado. Vamos falar agora de RB Salzburg e Real Madrid. Né, vamos colocar na tela aí as informações do confronto. Quinta, 10 da noite, lá no Financial Field, né? Jogo pela terceira rodada, duelo europeu. É um duelo ali dos dois times que estão se classificando, né? Diga-se de passagem, no momento, né? As duas equipes ali com 4 pontos, seguem invictas, mas eles têm justamente o Al Hilal ali na cola, que pode buscar uma classificação, né? Vamos lá para o nosso pro aplicativo do Game Arena, porque vendo a classificação fica um pouquinho mais fácil de ilustrar, né? Vamos puxar aqui a classificação. As equipes que estão lá no grupo H, né, o último grupo aqui, e é o seguinte, tá, ó, o Real Madrid ele tem 4 pontos, o Salzburg ele também tem 4, né, e o Al Hilal ele tem 2 pontos até aqui, ele empatou justamente contra os dois times ali da parte de cima. Então qual é a grande questão? Como ele empatou com o Real e com o Salzburg, o Al Hilal ele tem uma vantagenzinha interessante, que é, se ele vence o Pachuca por 2-0 ele tá classificado, tá, se ele vence por 2-0 ele tá classificado. Por quê? Se tivermos um vencedor em Real Madrid e Salzburg, o Al Hilal passaria esse time. E se eventualmente for empate entre Real Madrid e Salzburg, o Al Hilal ele passaria no saldo a equipe do Salzburg, vencendo por 2-0. E se ele vence por 3-0 e for empate, o Al Hilal é quem vai ser o líder, inclusive, né? Ainda tem esse ponto. Então, assim, é bem dizer um mata-mata aí, esse Salzburg e Real Madrid, tá? Porque, ao meu ver, dificilmente vai passar as duas equipes, já que eu confio na vitória do Al Hilal ali por 2-0 diante do Pachuca, que é um time que já tá eliminado, né? Então, é importante aí para as equipes, principalmente para o Salzburg, buscar uma vitória, porque o empate, muito provavelmente, não vai ser o suficiente para garantir a classificação. É isso. Vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo RB Salzburg, né? Que ficou no 0-0 com o Al Hilal. O Al Hilal até foi melhor nesse jogo, né? Nossa, o Salzburg criou bastante também, né? A média de gol, aquela proporçãozinha lá de gols esperados, os dois clubes subiram 1. Foi até um jogo movimentado para ser um 0-0, né? Isso. E antes, a estreia venceu o Pachuca, né? O time mexicano, por 2-1. Já o Real Madrid, né? 1-1, né? Com o Al Hilal, até podia ter vencido, teve um pênalti no final desperdiçado. Mas, pelo que foi o jogo, podia até ter perdido também, tá? O Al Hilal criou muito. E antes, venceu, né? Depois, né, venceu o Pachuca por 3-1 com um jogador a menos o jogo todo, né? Sim, Basicamente o jogo todo. E uma coisa sobre o Real Madrid toma gol em muitos jogos, né? Ao longo da temporada foi assim, e no Mundial de Clubes está se confirmando também, né? Sofreu gol nos 2 jogos aí, e, cara, de fato, pode ser até que deu uma poupada, né, em alguns jogadores aí também nessa última rodada, mesmo ainda brigando pela classificação, né? Pode ser que dê uma poupada ali para o mata-mata. Então, enfim, o Real Madrid, ele, cara, não tá passando essa confiança de que vai conseguir vencer tranquilamente, muito não, né? Muito bem. Dito isso, vamos para o nosso momento bet nacional, né? Porque o favoritismo é do Real e Obviamente, bem alto, né? Bem alto demais. Cara, e assim, é uma análise muito parecida, ao meu ver, com o que a gente fez contra o Pachuca, tá? Inclusive a dica do Tips, ela vai ser a mesma, já adianto aqui. Por quê? Eu tenho um leve receio de ir nesse handicap menos 1,5 aqui do Real Madrid, tá? Que seria para o Real vencer por 2 gols de diferença, né? Que até bateu ali também contra o Pachuca, mas, velho, é porque o sistema defensivo deixa muito a desejar. Então, eu até acho que tem um valor, a gente pode até destacar aqui, ó, o golzinho do Salzburg, ele pagou em 55. Eu acho que mais uma vez vai pintar esse gol do Salzburg, tá? Meu palpite aqui pra esse confronto é um 2-1 Real, 3-1, eventualmente até um 3-2. O sistema defensivo do Real deixa tanto a desejar. E por isso, velho, a dica do Tipster vai ser o seguinte, lá na aba especial, a gente vem nesse mercado aqui, ó, resultado final e total de gols. E vamos confiar na vitória do Real Madrid, que é o time 2, né, e mais de 2,5 gols no jogo. Eu prefiro aqui porque a gente abre margem para 2 linhas de raciocínios, né? Tanto a de que, o Real Madrid, muito soberano em relação ao Salzburg, é um time muito melhor. Se jogar o que sabe, se estiver ali focado, pode meter uma goleada, 3-0, 4-0, 4-1, enfim. E bateria tranquilamente essa aqui. Mas ao mesmo tempo, em um dia não muito bom do Real, eu acredito que esse jogo pode muito ser um 2-1. E essa opção ela é interessante por isso, porque ela abre margem para que 2-1, 3-2 sejam green, enquanto no handicap seria red, já que no handicap o Real precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. Então por isso eu acabo confiando mais aqui, porque eu acho mais provável esse jogo ser um 2-1 do que um 2-0 até, por exemplo. Então, vamos nela. Muito bem, então dica dada aí para RB Salzburg e Real Madrid, vitória do Real e o mar de 2,5 gols no jogo.